Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo a mais uma edição da Lição da Escola Sabatina Interativa. Estamos transmitindo direto dos estúdios da Igreja Adventista Central de Curitiba, aqui na Rua Carlos de Carvalho, número 400, que você, além de assistir pela internet, também pode visitar. Temos cultos aqui todas as quartas-feiras, sábados e também aos domingos. Na quarta-feira começa às 7 da noite, aos sábados logo cedinho às 8h30, às 9 da manhã e aos domingos você também pode vir até aqui às 7 horas da noite e acompanhar a nossa programação. Estamos também todos os sábados ao vivo, transmitindo a partir das 11 da manhã a Escola Sabatina Interativa, além, é claro, da programação que começa um pouquinho mais cedo. E a partir de agora, pelos próximos 40 minutos, você vai acompanhar com a gente a retomada dos estudos dessa semana. Nós estudamos durante todo esse trimestre as missões, as histórias de missão que encontramos na Bíblia, diversos espíritos missionários que envolveram aí os nossos personagens, e nesta semana estudamos especificamente sobre a conduta missionária de Jesus, e é sobre isso que nós vamos falar nesse tempinho que vocês têm aí com a gente. Bom, e para você participar, por isso até que nós chamamos de Escola Sabatina Interativa, temos os nossos canais. O primeiro deles é lá no Facebook, onde você pode acessar www.facebook.com/ESI Curitiba, deixar o seu comentário, deixar a sua dúvida, que nós vamos esclarecer para você ao longo da programação. Você também, se preferir, pode mandar um e-mail, que é o esi@iasdcentral.org.br. Mesma coisa, participe, mande a sua sugestão, o seu comentário, que nós vamos divulgando aqui ao longo da retomada deste estudo. Você pode também, se quiser acompanhar o tema que a gente estuda mundialmente, todas as igrejas adventistas do mundo estudam esse tema, você pode entrar no site www.cpb.com.br e baixar de graça a sua lição da Escola Sabatina. Lá você vai encontrar áudios, vai encontrar vídeos, diversas maneiras de você acompanhar o nosso estudo, e aí vai até ficar mais legal de você participar com a gente aqui aos sábados pela manhã. Muito bem, eu sou Gilberto Bettinelli, fico com vocês até os próximos minutos, até os próximos 40 minutos, e eu vou apresentar meus convidados aqui para vocês. Nossa mesa hoje recheada de gente bonita, né? Todos os sábados, mas hoje tá especial. Começando aqui pela minha esquerda, Pastor Rodrigo, muito bom dia. Seja bem-vindo à Escola Sabatina Interativa. Bom dia, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Legal. Nosso querido Gilson Pisato, sempre participando aí com a gente. Bom dia, Gilson. Bom dia, feliz sábado a todos. Que alegria poder estar com você aí na sua casa também, juntos estudarmos a palavra de Deus nessa manhã. Legal, Gilson. E a nossa mediadora, né, que todos os sábados você aí de casa já conhece, Mônica Pellini, muito bom dia mais uma vez aí com a gente. Bom dia, que bom estar com essa equipe aqui hoje nesse sábado. Legal. Então, para começar, como toda a programação pede que a gente receba aí o Espírito de Deus e também toda a sabedoria dele, vou convidar o Gilson a fazer uma oração inicial para a gente. Você pode nos acompanhar aí na sua casa, incline sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Querido e bom Deus, felicidade temos no nosso coração por podermos estar na tua casa nesta manhã, mas em especial poder abrir a tua palavra e aprender de ti, os ensinos que o Senhor nos deixou para que possamos ser pessoas melhores aqui nesse mundo. Agora, Senhor, vamos estudar um pouco mais. Gostaríamos que Teu Santo Espírito se fizesse presente conosco aqui e também com os nossos queridos ouvintes que estarão nos acompanhando através do seu computador. Esteja com eles também, com a família deles, nós te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Mônica Pellini. Bom dia a todos, bom dia para você que nos assiste. Para aqueles que têm nos acompanhado semanalmente, nós temos estudado aqui sobre diversos personagens bíblicos e o enfoque deles como missionários. Mas eu acredito que essa lição é o ápice, porque não existe um missionário melhor e mais capacitado do que Jesus, né? Que coisa bonita os ensinamentos que Jesus nos deixou. E nós vamos rever um pouquinho desses ensinamentos. E eu fico pensando, quando você pensa num missionário, você sempre pensa numa pessoa que está longe, né, Gilson, né, pastor? Parece uma pessoa que, nossa, então eu vou para a África, eu vou para a Ásia. A gente sempre pensa que você vai deixar um lugar melhor para num lugar com menos conforto, com menos condições. E quando a gente caracteriza isso para Jesus, digamos assim, ele veio do melhor lugar que existe nesse mundo, que é o céu,
o mais perfeito e maravilhoso e venho para o pior lugar do mundo, que é o nosso, porque é o único lugar que tem pecado, né? Que todos os outros lugares, nenhum deles seria tão ruim. Então ele teve realmente um espírito missionário fantástico, né? E simplesmente por amor. E eu acredito que todo aquele que se submete a ser um missionário, todos nós somos, e já estudamos isso aqui, né? Você pode ser um missionário de onde você vive, mas um missionário que se dispõe a ir para uma outra terra, ele tem que ter um espírito de abnegação muito grande. Porque ele vai comer uma comida diferente, talvez, eu estava ouvindo falar ontem um casal de missionários, e eu mesma tenho uma amiga que foi missionária há muito tempo, que ela viveu em lugares que não tinha luz elétrica, não tinha água encanada. Então, para quem está acostumado com o conforto, é uma coisa muito difícil, né? Então, Jesus realmente, ele é o mestre das missões. E ele nos deixou exemplos assim maravilhosos de como sermos missionários nessa terra. E aqui o nosso guia de estudos, ele começa falando, Gilson, sobre esse Jesus no Antigo Testamento. E é uma coisa interessante, porque algumas pessoas meio que limitam, meio que eliminam o Velho Testamento da Bíblia, né? Dizendo que só a partir da vida de Jesus, né, no Novo Testamento, é que realmente a Bíblia tem significado. E aqui enfatiza o próprio Jesus no Antigo Testamento. Fala para nós aí. É verdade, né? A gente tem como exemplo o grande mestre, que foi Jesus, no tempo que viveu aqui. Nós vamos comentar um pouco disso também. Mas no Antigo Testamento existem também citações que Jesus foi revelado de várias formas ali, né? O livro de Isaías fala, né, sobre Jesus, que seria enviado. O livro de Jeremias fala. O livro de Daniel fala. Vários livros do Antigo Testamento anunciam o nascimento, o crescimento e a missão de Jesus. E a missão de Jesus, né? E quando Deus, no seu grande amor, colocou um plano de salvação e disse que resolveu lá entre a Trindade que o Jesus, o Filho dele, seria enviado como missionário para esse mundo, como a Mônica falou, um mundo de pecado, de dificuldades e de lutas, mas pelo seu grande amor, ele quis salvar o homem de tudo isso. Então Deus disse, Jesus vai em meu lugar, vai me representar lá na terra. E o Velho Testamento, o Antigo Testamento, fala muito sobre essa situação. Nesses livros que você pode acompanhar na sua casa depois, livro de Isaías, né, livro de Daniel, fala ali exatamente qual era o plano de Deus para a humanidade pecadora ao enviar Jesus como seu filho para vir aqui resgatar o pecador e se misturar com a população. Porque nós vamos entrar aqui, né, pastor Rodrigo, daqui a pouco, na vida de Jesus enquanto ele esteve aqui nesse mundo. Jesus era um missionário muito diferente. Ele primeiro atendia talvez as necessidades físicas da pessoa, né? Diz até que ele passou mais tempo curando, pastor, é verdade isso, né? É curioso isso, porque até a obra do Messias, ela é predita no Antigo Testamento. O que ele faria, né? Então o Espírito do Senhor, diz o profeta, né, falando do Messias, estaria sobre o Messias, e ele seria ungido para quê? Então a unção, ele seria ungido para, entre outras coisas, abrir a visão dos cegos, pôr os presos em liberdade, espiritualmente falando. Então, até a obra de Cristo foi predita no Antigo Testamento, o que ele faria. Você mencionou Daniel, né? Quer dizer, Daniel 9, 24 em diante, fala da morte do Messias, quando ele iria morrer. Então, tudo, não apenas a vinda dele, mas o que ele faria, como iria viver, e quando iria morrer, por que iria morrer, tudo isso já foi. Viu, pastor? Existem, né, assim, vários comentários sobre a vida de Jesus, né, que a gente sabe que existem, foram inspirados, né, por Deus para serem escritos na própria Bíblia, mas em alguns livros também, que diz que quando Jesus se prontificou a vir para esse mundo, os próprios anjos queriam vir no lugar dele, mas Deus o Pai foi enfático, não, é Jesus que tem que ir, porque ele é parte de mim. Ele tem que vir, ele tem que resgatar. Os anjos são criaturas que foram criadas. E Jesus é criador, é membro da Trindade. Então,
diz que quando os anjos queriam vir no lugar dele, mas ele mesmo se colocou à disposição e aceitou então aquele envia-me a mim a missão que eu tenho que fazer. E há um motivo fundamental. Por que não tinha que ser ele? Porque, na verdade, após o pecado, o mundo precisava ser reconciliado com Deus, mas também Deus com o mundo, né? Ou seja, é bem verdade que os seres humanos estavam afastados de Deus. Ok, mas pós-pecado todos estavam sentenciados pela justiça de Deus, todos estavam sentenciados. Então, antes de Cristo, todos estavam legalmente condenados. Então, era necessário também haver essa reconciliação de Deus com o mundo caído. E em Cristo foi feito, antes de tudo, essa primeira parte do plano da salvação. Agora, em segundo lugar, é necessário agora trazer o mundo, ou anunciar o mundo que da parte de Deus já está resolvida. A paz já foi dada a todos, né? A salvação já está oferecida a todos, né? Então, aquele abismo que o pecado abriu entre Deus e a humanidade já foi totalmente preenchido por Cristo. Então agora já é a segunda fase da missão, que é muito mais fácil. É só anunciar, convidar, chamar essas pessoas. Porque o abismo, né, a parte principal, Cristo já fez. E pastor, mas a situação, a Mônica vai acho que entrar nesse campo aqui agora, de que Jesus passou mais tempo, às vezes, curando ou atendendo às necessidades básicas e físicas do ser humano, do que propriamente ensinando e pregando. Então, esse missionário que foi Jesus, ele é um ser totalmente diferente do que a gente hoje mais ou menos imaginava e imagina até hoje. Porque Jesus se misturava com as pessoas primeiro, queria conhecer a cultura das pessoas, queria conhecer... Poucas vezes Jesus foi direto. Algumas vezes sim, como na mulher que foi buscar água no poço, ele foi direto com ela. Mas poucas vezes ele foi direto, dizendo assim, segue-me. Primeiro ele dizia, vamos atender tuas necessidades físicas, vamos te abraçar, vamos te levar para cá, vamos ver o que você está precisando. E parece que esse é o caminho, não é, pastor? Para hoje em dia? Eu até diria o seguinte, né? As pessoas até podem rejeitar um argumento teológico, né? Primeiro pode rejeitar um chamado, mas é mais difícil rejeitar o amor de Deus. Eu convencer alguém sobre Deus, às vezes não é mais, né, mostrar, fazê-lo experimentar o amor de Deus. Parece que Cristo preferiu essa estratégia, né? Antes de falar quem é Deus, ele mostrou, né? E ele nos ensinou, né, Gilson, como a gente agir. Porque às vezes você quer pregar o evangelho para uma pessoa que está passando fome. Como que ela vai se concentrar se ela está passando fome, se ela está passando uma necessidade? Ou uma pessoa que está doente, se você não curá-la antes, né? Então, Jesus nos deu esse exemplo, na realidade. E uma coisa que eu acho aqui muito interessante que você falou, como aparece como Deus é um Deus de planejamento. Jesus não veio por acaso. Teve um plano todinho, né, que foi traçado e que ele foi cumprido e sabia exatamente aquilo que ele tinha que fazer. E a lição continua falando aqui que ele tinha essa missão universal, né, pastor Rodrigo? E fala, é um termo assim muito usado como desejado de todas as nações. Porque o povo esperava que viesse o Messias, na realidade. Então ele era desejado, ele era esperado, né? Que é uma expressão, né, do Antigo Testamento. E veja, quanto à expectativa de um Messias, ela aparece no Antigo Testamento, às vezes de maneira um pouquinho variada. Às vezes se espera um Messias com características sacerdotais. Às vezes o Messias parece ter mais uma função profética. Agora, é curioso que se esperava, antes de tudo, que Deus mesmo viesse ao ser humano. Então, se você for ver as expectativas que aparecem no livro de Isaías e de Ezequiel também, por exemplo, quando Deus interferisse, então
voltaria a haver aquela plena harmonia entre os homens e os animais. Isaías 25:8 diz que a morte deixaria de existir, né? Então, na verdade, Ezequiel diz que Deus mudaria o coração deles de tal forma que eles obedeceriam agora, né, viria de dentro para fora, um coração de carne. Então, a salvação, ela era esperada, e que Deus é o autor dessa salvação, também isso era claro. Agora, é curioso que esse ideal divino, há textos que eles se realizam através de alguém, né? Então, nós temos uma porção de textos já do Antigo Testamento mostrando, é alguém. Agora, no Novo Testamento, quando Cristo se apresenta, então nós temos alguns incidentes. Por exemplo, quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus, uma das coisas que eles dizem é que agora Deus manifestou a boa vontade para com os homens. Não, então, está muito além de judeu, para com os homens, a raça humana, né? No momento da sua apresentação, Lucas 2:33 especialmente, ele é chamado de luz para as nações, né? Também é dito, Lucas 3, verso 6, é dito que por causa de Cristo agora, toda a carne verá a salvação de Deus. Então, e João, né, 1:29, quando João Batista via Cristo, né, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mundo, nações, toda a carne, boa vontade de Deus para com os homens. Então, isso mostra que a função de Cristo, de fato, é trazer aquela salvação já esperada, né, mas não era exclusividade de ninguém, né, apesar de ele ser judeu, nascer uma cidade, né, no centro, né, não, que foi estabelecida não no centro, como né, centro, mas em Jerusalém, né, acabou sendo ali o centro depois. Porém, o objetivo não terminava no povo judeu, né, ia muito além. Então, eu diria o seguinte, essa missão de Cristo, ela tem uma implicação, um alcance geográfico e social. Quando nós dizemos desejado de todas as nações, isso tem um alcance geográfico e social. Geográfico é todas as nações, todas as línguas, todos os povos, todos os lugares, onde há um ser humano, onde há um perdido, onde há um pecador, é para esse aí. Agora, ela é social. Você vê que Cristo se misturou com todas as classes, inclusive com as classes marginalizadas. Que foi até criticado por isso, por muitos líderes, vezes, né, judeus da época. Comia, né? Você comer com alguém lá no primeiro século queria dizer muita coisa. Você estava dando, né, enfim. Então, todas as classes, ninguém ficou de fora. Então, não é apenas uma questão de nacionalidade, né, mas é uma questão também de... E isso se aplica a nós hoje. Por quê? Nós temos classes que elas são tão difíceis de ser atingidas, é necessário muito empenho de nossa parte para atingi-las. Algumas classes até mais difícil do que alguns países, né? Às vezes pessoas muito cultas, ou também pessoas muito marginalizadas na nossa própria sociedade. Os extremos, difícil, né? Exatamente, é difícil chegar. Mas Cristo veio para todos esses. É verdade. E a lição, ela continua aqui, que o povo judeu se achava exclusivo, né, Gilson? Então, eles se achavam especiais, favorecidos e sempre com a bênção só para eles. E a lição fala aqui sobre as atitudes de Jesus em relação aos judeus especificamente. Judeu, né? Mais uma vez a gente pode ver que Deus é um Deus de planejamento. Porque Jesus, ao nascer e ao crescer até os 12 anos, nós sabemos alguma coisa dele, né, na Bíblia, pela palavra de Deus. Depois dos 12 aos 30, quando ele começa o seu ministério, pouca coisa de Jesus é anunciado na Bíblia. Por quê? Não sabemos. E não compete a nós ir atrás dessas informações. Mas dos 30 aos 33 e meio, né? Jesus fez uma obra que talvez um missionário de sua vida inteira, com 30, 40, 50 anos de trabalho, não faria. E Jesus
através do Espírito de Deus colocado sobre ele, também tinha um planejamento. E tinha que começar por algum lugar o ministério dele. Então, resolveu começar pelos judeus, pelos de casa, por onde ele estava ambientado, vivia, cresceu, ia na sinagoga, conhecia os líderes. Tinha que começar geograficamente em algum lugar. Então começou em Jerusalém. Porque muitas pessoas... Por algum povo também. Por algum povo. Porque muitas pessoas dizem, não, é só para os judeus. Jesus veio só para os judeus. Nós vamos ver, já vimos aqui, mas vamos ver na sequência que foi para toda a humanidade. Então tinha que começar por um lugar e começou por Jerusalém. Então isso é mais um exemplo para nós que os de casa, os que estão mais próximos, talvez seja o nosso primeiro objetivo, de trazer para perto de Deus, de trazer próximo do Evangelho, de saber, mas nós sabemos que é muito mais abrangente a missão que Jesus veio fazer e a missão que nós, como representantes de Jesus, aqui hoje temos em nosso foco. E é interessante, né, Gilson, você falando especificamente sobre a escolha dos discípulos, como Jesus ele enxerga além, né? É por isso que eu acho que é um alento muito grande para a gente. Jesus olha para nós, para aquilo que nós podemos nos tornar. Porque existiam algumas personalidades ali que talvez nunca fossem escolhidos como os líderes da nossa igreja, digamos assim. Se fossem escolhas de homens, né? Se fossem Uma escolhas escolha de política, homens. uma escolha articulada por nós. Né? Exatamente. E ele preparou tanto, né, que com exceção de Judas, que o traiu, todos os outros levaram o evangelho de uma maneira que dividiram a história, né? E antes de Cristo, depois de Cristo, e foram missionários maravilhosos, como realmente eles aprenderam e Jesus viu quanto que eles poderiam, aonde eles poderiam chegar. Eu né? acho interessante, Mônica, a gente citar ali o capítulo 10 do livro de Mateus, a partir do verso 5, onde o próprio Jesus diz o seguinte: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, que abrange tudo isso que a gente está discutindo. Começar por um ponto em determinado povo, para depois sair preparado para conversar com outras pessoas e assim atingir o restante dos povos, enfim, do mundo todo, né? Jesus envolve esse planejamento de preparar aqueles que estão próximos para depois, deste ponto de partida, atingir as outras pessoas. É verdade. Digamos que a estratégia evangelística do Antigo Testamento, nós vemos que ela é centrípeta. O mundo deveria vir. A missão de Israel era ser. Se Israel fosse tudo aquilo que Deus havia planejado, então diz um texto que 10 não-judeus, né, pegaria nas vestes de um judeu e falar: eu vou com você para o Monte Sião, eu sei que Deus está lá, eu quero ir para lá. Pelo exemplo, então, né, a ideia era atrair. Então, mas para atrair, claro, precisava ser. Né? Precisava ter uma vida com Deus. E as bênçãos de Deus iriam cair e seriam vistas essas bênçãos, inclusive no aspecto econômico, no aspecto da saúde. Né? Há um texto que diz que morrer aos 100 anos seria morrer jovem. Quer dizer, Deus tinha um propósito de tornar Israel tão glorioso, né? Todo mundo viria. Agora, o que a gente tem aqui permanece o ideal de ser. Por que começar em um centro? Permanece o ideal de ser. A gente aqui, a partir daqui, nós vamos ser atrativos. Só que acrescentou uma outra, né? Uma outra ordem. Além de ser, também deveria ir. Não ia ficar sentado esperando. Deveria ir. Então, essas duas coisas. Então, há um momento em que Cristo está formando os discípulos. E nesse momento ainda não é o momento de se expandir para o mundo todo. Então tá bom demais trabalhar somente ali. Tá de bom tamanho. É só para aprender. Só para saber como faz. E mesmo assim, não sendo o enfoque de Jesus, aparece aqui ele pregando também para os não-judeus, que eram chamados de gentios, né, pastor? Sim. É curioso isso, que mesmo ainda não tendo chegado o momento, né, que ele diz agora ide e tal, e por todo mundo, mesmo assim, nós temos algumas cenas, né, onde os gentios são colocados no alvo, no foco da missão. Então, para começar, Cristo disse para os discípulos: vocês são sal da terra e luz do mundo. Então,
terra e mundo, né? Nos dá Engloba. um foco, vai salgar quem? A terra, iluminar quem? O mundo. Então, né, transcende aí os muros de Jerusalém. E também no evento em que Cristo é ungido. Quer dizer, alguém pega ali um perfume e derrama sobre seus pés, e ele diz, ela está me ungindo para minha morte, né? E ele diz, isso vai ser contado em todo lugar onde o evangelho for pregado. Quer dizer, ele já deixa claro que faz parte do propósito dele, que o evangelho vai atingir não-judeus, gentios. Quando a gente fala gentios, talvez não soa muito, não é um termo do nosso vocabulário, né? Mas da perspectiva judaica, o que ele quer dizer com gentio? Poderíamos usar a ideia, né? Lembra? É talvez o que chamamos de gentalha. O que alguém em algum lugar chamou de gentalha. Pois é isso aí. Na perspectiva judaica é algo, chamar alguém de gentil como diminui. se fosse inferior, pois né? é. Não é o gentil de ser bonzinho. Exato, não é de bondade, é de gentalha. Pois é. É a esses que Cristo está dizendo. O evangelho vai ser pregado e vai atingir eles. E também quando Cristo explica, né, a parábola do joio, vem alguém e semeia o inimigo, né, semeia uma semente ruim, mas existe a semente boa também. E ao explicar a parábola, Cristo diz, aquele que semeou é o Filho do Homem, e o campo semeado é o próprio mundo. Então mostra que Cristo tem em mente atingir os a todos, gentios, né? Atingir a todos. Eles sempre estiveram no foco de Cristo. E é bem interessante aqui no final, Gilson, que ele fala Jesus ainda como missionário até depois da sua ressurreição. Que ele ainda passa Verdade. 40 dias aqui conosco, né? Ainda ensinando, ainda dando alguns toques assim do que eles deveriam fazer. Eu queria que você falasse especificamente sobre essa parte aqui. Então, depois da ressurreição, Jesus parece que quis dar o toque final no que ele gostaria que os seus discípulos dali para frente, os seus representantes fizessem. E coloque na sua mente aí também, você é um representante de Jesus aqui, e eu também sou. Se ele não voltou ainda é porque o povo judeu não fez o que deveria fazer e eu e você também não fizemos. Então, vamos entender aqui que ele disse, primeiro vocês têm que se preparar, estudar, se preparar, orar, receber o Espírito Santo, para depois você ir. E a grande ordem que ele deixou para os discípulos, ele deixa também para mim e para você. Se prepare, estude, se misture com as pessoas, atenda às necessidades básicas delas primeiro, e daí vá e peça para elas seguirem a palavra de Deus, seguirem a esse Jesus. Então, assim, nessa ordem, crer primeiro, se preparar e depois ir atrás. Acho que o pastor Rodrigo também tem algum toquezinho para definir essa grande comissão que Jesus deixou para os discípulos e deixa para nós. Sim. Né, pastor? Eu queria retomar um ponto, né? De nada adiantaria a gente pregar ou chamar as pessoas para se reconciliar com Deus se antes Deus não tivesse disponibilizado a sua reconciliação, o seu perdão, a sua paz. Não adiantaria nada. Mas o contrário também é verdade. De que adianta Deus ter oferecido a grande salvação, ele se reconcilia com a humanidade sentenciada, se isso ficar desconhecido, né? É mais ou menos, né, alguém que é encontrado morto por desnutrição, passou tanta necessidade que, enfim, é encontrado morto no seu apartamento. E, no entanto, nesse mesmo apartamento se encontra muitos objetos que valem milhões, né, de diamante, de ouro, etc. Mas ele não sabia que aquilo valia milhões, então ele morre passando necessidade ao lado de grande riqueza. Então é mais ou menos isso, né? Quer dizer, se tudo que Cristo fez não for seguido de um grande anúncio, se o mundo não for bombardeado, a coisa mais importante aconteceu. A raça inteira perdida, caída, agora tem direito à vida eterna.
Então, quer dizer, isso é algo, e os discípulos, eles partem com essa consciência. Quando eles se deparam com Cristo ressuscitado, quer dizer, aquilo muda completamente a perspectiva que eles tinham de si mesmo, de Deus, da salvação. Quer dizer, se Cristo ressuscitou, então, quer dizer, tudo é verdade. As promessas eram muito superiores ao que eles supunham. Eles esperavam Israel dominar as demais nações. Era um sonho mais ou menos assim. A gente vai se livrar do jugo dos romanos, vamos ser aí, né, uma potência legal. Mas se deparar com o Cristo ressuscitado é outra história. Quer dizer, o que aconteceu com o Cristo? Morreu, ressuscitou, perfeito, corpo glorificado, está indo para o céu. Pois é isso que vai acontecer com todo mundo que receber Cristo. Então é algo muito maior. Então não tem como isso estar disponível para cada ser humano. E quem crê não contar, não falar para os 4 pontos da terra o que aconteceu, significa. É como se fosse assim, você tem um grande segredo, mas guarde para você. Exatamente. O que adianta? Né? O que adianta você guardar esse segredo que pode salvar a humanidade. Né? Então, Jesus está dizendo exatamente o contrário. Você descobriu isso? Então, vá para frente, mostre para frente. Gostaria só de citar algumas questões históricas aqui, que são evidências da pregação do evangelho em diversas partes do mundo, um pouquinho antes da gente caminhar já para o final. A pessoa às vezes está assistindo a gente e quer que se desperte esse espírito missionário dentro dela, né? Então, para você saber, alguns apóstolos, alguns discípulos de Cristo, eles pregaram, como um exemplo de Paulo, na costa do Mediterrâneo. Filipe foi para Samaria, depois o Mateus viajou para a Etiópia e Tomé foi pregar na Índia. Então, além de terem começado aqui, como nós, um pequeno grupo, falando para os familiares e vizinhos, eles tomaram a trouxinha deles e foram para diversas terras afastadas, pregar em outras línguas, pregar, às vezes até por sinais, não sei que maneira eles utilizaram, mas se serve de motivação para você que tem essa vontade, estude um pouco a questão histórica também dos discípulos que seguiram esse caminho ao redor do mundo. Quem sabe você também pode ser um grande missionário. É verdade, a gente já está realmente caminhando para o final, né? Gil, você gostaria de deixar uma palavra final para aqueles que nos ouvem? A palavra final seria o seguinte: se você está se preparando, como eu estou tentando me preparar também, para a volta muito breve de Jesus, para os acontecimentos que nós estamos vendo, não guarde isso para você, como nós acabamos de falar aqui. Espalhe isso, mostre isso, levante as questões, apresente a Bíblia para as pessoas. Aqui está o manual de instruções que Deus deixou para mim e para você. Aqui está a fonte de tudo que nós precisamos crer para poder depois levar às outras pessoas. Não fique conjecturando de coisas que você não sabe, coisas que Deus não revelou aqui para você e nem para mim. Nem a data que Ele vai voltar, nem muito menos isso. Mas sim, coloque na tua cabeça e na tua mente e no teu coração. Ele veio para salvar todos, inclusive você que nos acompanha aí. Pastor, alguma palavra final? Duas coisas eu queria dizer para concluir. Em primeiro lugar, a ênfase bíblica não é sobre o quando, né, nem o que está vindo, mas sobre quem está vindo. Então, nossa missão, antes de tudo, é anunciar que Cristo está vindo. Quando? Pertence a Deus somente. Ele sabe o dia e a hora. Alguns confundem um pouco as coisas, né? Ele se empolga mais com o quando do que com quem. Não é quem está vindo. Quando não tem a menor relevância. Quando ele tiver que vir. Agora, em segundo lugar, eu diria que o missionário é aquele que se prepara para aquilo que Deus o chamou. Então, como foi mencionado, Paulo se sentiu chamado para os gentios. Pedro, para quem era judeu. Alguns para outros países. Agora, nós não precisamos necessariamente ir para o exterior para ser missionários. Não precisamos necessariamente de ter uma visão, não precisamos de ter... Então, quando você busca Deus em comunhão, Deus coloca no teu coração qual é o teu chamado.
E existem pessoas morrendo sem o Evangelho ao nosso lado, todos os dias. Então, seria muito bom se a gente olhasse, ó, se Cristo entregou a própria vida, né, para cumprir a missão, o que você, né, pode fazer para cumprir a missão que Deus pode ter dado para você especificamente. Então a gente pensa, cantar é um chamado? Dar estudo bíblico é um chamado? Mas talvez fazer o bem também seja, talvez a amizade seja, lá no trabalho, na empresa. Quer dizer, nossa missão começa onde nós estamos. Então, se Cristo serve de exemplo para nós, que isso seja então, que esse exemplo, se entregar à missão, né, seja a nossa meta, mas que essa missão aconteça onde estamos. Exatamente, porque existem pessoas que a gente pode atingir como que nenhuma outra poderia, né? E Deus sabe as pessoas com as quais a gente convive, né? Para poder fazer isso. E uma coisa aqui muito interessante que foi falada, às vezes eu encontro pessoas que a gente às vezes convive e que não sabiam nada sobre a vida de Jesus. Que coisa incrível, a gente que vive nesse mundo, como é que ainda tem pessoas tão próximas que não têm essa esperança da salvação quando elas precisam tanto de uma esperança, né? E Jesus realmente, as histórias dele de abordagem para as pessoas, é uma história maravilhosa. E existe um livro escrito com esse título, Desejado de Todas as Nações, que fala esmiuçadamente sobre a vida de Jesus, sobre a abordagem dele, como ele chegava nas pessoas, o amor que ele tinha pelas pessoas. E se você ainda não leu esse livro, eu sugiro que você leia. É um livro cheio de detalhes sobre a vida de Jesus e é realmente um exemplo incrível para nós todos que estamos, né, neste mundo aqui, como o Gilson falou, cada um de nós é um missionário, não importa o lugar em que nós estejamos. Tá? Eu gostaria apenas que nós terminássemos com uma palavra de oração. O pastor Rodrigo vai fazer essa oração para nós, por favor. Grandioso Deus, nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos trouxe através de Cristo. Nós te louvamos eternamente por essa tua graça. Queremos agora também te suplicar que o Senhor use cada um de nós, cada filho teu, cada pessoa a quem a tua palavra chegou, que cada um desses teus filhos receba o teu Santo Espírito e possam também anunciar essa salvação a todos aqueles que ainda perecem. Nos dê o teu poder, nos dê a tua sabedoria, nos encha com a tua presença para fazermos a tua obra conforme a tua vontade. Pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aí com a gente. Que na semana que vem você possa acompanhar mais uma retomada do estudo da lição aqui nos estúdios da Igreja Adventista Central de Curitiba. A gente se despede e pede que você acesse o nosso material lá no Facebook, facebook.com/ESI Curitiba. Se você preferir, mande um e-mail para esi@iasdcentral.org.br e continue com a gente. Baixe também a sua lição em cpb.com.br. Gratuitamente você pode acompanhar todo esse conteúdo que a gente discutiu e também o da semana que vem. A gente te aguarda, um abraço para você e um feliz sábado.